Olá, hoje nós vamos falar sobre derivadas parciais e grau de homogeneidade de funções. São, digamos, conceitos dentro da disciplina Cálculo Integral Diferencial do segundo ano, onde nós vamos resolver falar sobre resolução comentada de teoria e exercício de uma lista que está sendo agora colocada para vocês aí na tela. E a ideia de começar com grau de homogeneidade aqui tem a sua definição. Sendo P uma função produção, o grau de homogeneidade vai ser esse expoente n, que a gente vai obter, a partir de alguma fatoração que a gente consegue desenvolver junto à função. É claro que nem todas as funções a gente consegue trabalhar com fatoração. Por exemplo, seno de x é uma função que não dá para fatorar, porque quando k multiplica o x, ele está alterando o período. Mas outras funções nós vamos ver que isso tecnicamente é possível. E grau de homogeneidade aqui tem uma explicação sobre onde que ele é utilizado. Ele serve para a gente medir retornos em escala de produção. Então, na área de produtividade, isso acaba sendo importante. Quando a gente tem um n igual a 1, nós vamos ter retorno constante na escala de produção. Crescente quando n é um número maior do que 1, não necessariamente inteiro. E retorno decrescente na escala de produção é quando nós temos um n menor do que 1. Nós vamos ver, então, alguns problemas resolvidos disso. O primeiro, nós temos aqui uma função linear, e eu lembro que essa numeração aqui é R431, porque isso é tirado do livro Cálculo para Ciências Humanas, da editora Ícone, então a gente já faz a referência de onde são tirados esses problemas. É claro que eles estão numa lista de teoria e exercícios do curso, mas é bom a gente também falar sobre em que livro que a gente encontra esse assunto. Então, aqui eu tenho a função P, a função produção, ela passa pela origem, quando nada é fabricado, quando x e y são iguais a zero, e aí eu vou trocar. Onde tem x vai ficar kx, onde tem y vai ficar ky, e aqui eu tenho a minha expressão. Depois que eu substituo, eu coloco o k em evidência. Quando eu coloquei o k em evidência, o que sobrou é a própria função original do problema. Então, eu executei essa fatoração. E o expoente do k sendo 1, nesse caso, para essa função do tipo linear, essa produção, nós temos retorno constante na escala de produção. É assim que se acha o grau de homogeneidade. O 37 fala de uma função, um produto, de uma função do primeiro grau com uma função do tipo raiz quadrada. Eu reescrevi a raiz quadrada como sendo raiz de y elevado a meio, usou conceito de expoente fracionário. Aqui a gente faz a substituição, onde tem x, kx, onde tem y, ky. Depois tudo que tem k foi à frente, e o que sobrou é a função original do problema. Usando multiplicação de potência de mesma base, mantendo a base e somando os expoentes, eu tenho aqui o resultado 1,5, retorno crescente na escala de produção. Normalmente, com dois exemplos, a gente passa um outro problema em aula para os alunos tentar resolver usando os modelos dos anteriores. E aqui eu tenho expoentes fracionários, 1/5 para x e 1/5 para y também. Mostrando o resultado disso, troco o x por kx, troco o y por ky, depois eu faço a distributiva dessa potência, agrupo todos os termos que tem k à frente, uma vez que o produto é comutativo. O que sobrou é a função original do problema, e aqui, nessa multiplicação de potência de mesma base, mantém a base sobre os expoentes, eu vou ter, então, o meu expoente igual a 2/5, vou escrever que isso é 0,4 ou 40%, n menor do que 1, essa função produção para esse modelo, nós teríamos retorno decrescente na escala de produção. Uma de cada tipo, retorno constante, n igual a 1, retorno crescente, n igual a 1,5, maior do que 1, e aqui um n menor do que 1. O próximo, eu tenho uma multiplicação de duas funções, um monômio do segundo grau, um monômio do primeiro grau. Aqui é o jeito de fazer.
troca o x por kx e o y por ky, coloca tudo que tem k à frente, e aqui apareceu o resultado n igual a 3, uma função do tipo raiz, então eu escrevo como sendo a multiplicação x elevado a meio e y elevado a meio, supondo que tudo seja positivo. É claro que numa função produção, as quantidades fabricadas são valores positivos. Depois eu coloco todos os termos em k à frente. O que sobra é a função original do problema. E aqui, na multiplicação de potência de mesma base, mantida a base, somando os expoentes, eu tenho o meu n igual a 1. O próximo problema, a gente costuma dar um tempo para os alunos resolverem, grau de homogeneidade, porque agora vai aparecer bloco de funções com 3 variáveis. Mas o jeito vai continuar sendo o mesmo. A ideia é trocar x por kx, o y por ky, o z por kz, e tentar fatorar, colocar o termo k elevado a alguma coisa em evidência. Então, aqui tem as fases de resolução, tanto do item A quanto do item B. Do item A, eu peguei, então, a minha fração, troquei, onde tem x por kx, onde tem y por ky, tanto no numerador quanto no denominador. Depois eu coloquei o k em evidência no numerador. Embaixo, eu tinha k vezes k ao quadrado, então eu coloquei o k ao quadrado em evidência. Quando eu faço a junção desses termos em k, divisão de potência de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes, eu vou ter um n igual a menos 1 como grau de homogeneidade de função. N menor do que 1, retorno decrescente na escala de produção. Aqui é uma situação onde deu um número negativo, e a gente mostrou que tecnicamente isso é possível. Claro que alguém poderia discutir um modelo, porque normalmente as funções que são trabalhadas são as funções mais simples. As funções mais simples são aquelas que foram apresentadas no começo dessa aula. Por exemplo, essa função aqui, produção igual a 3x mais 2 requisitos. E o último problema para grau de homogeneidade é esse item B de bola, onde nós temos essa multiplicação aqui, e a gente troca onde tem x por kx, onde tem y por ky, z por kz, todos os termos em k vão à frente. É claro que aqui a gente precisa lembrar que a distribuição dessa potência vai para os dois termos no interior do parênteses. E aí, na multiplicação de potência de mesma base, mantém a base e soma os expoentes, deu n igual a 1,7, retorno crescente na escala de produção. E agora, conceito para derivadas parciais. Está em vermelho qual é o conceito matematicamente falando. Eu tenho aqui uma função colocada para 3 variáveis, isso poderia valer para 2 variáveis, um número qualquer de variáveis maior do que 1. Porque derivada parcial a gente fala em termos de 2 ou mais variáveis. E a derivada parcial ela vai expressar, então, uma razão, um quociente, entre a variação da imagem da função pela pequena variação de x apenas, onde o y e o z seriam elementos constantes para essa conta, para esse cálculo. Então, a derivada parcial vai ser uma derivada, é claro, né? Então, vai medir a razão entre a variação da função pela pequena variação do que está sendo dividido. O ΔX caminha para zero, é um valor muito pequenininho. A gente lê isso como sendo ΔF e ΔX, e esse del é a abreviatura de delta. E eu lembro que delta é usado em física para medir variação. Em termos de notação, essa é uma notação comumente usada, notação de Newton, e tem também a notação de Leibniz, onde eu coloco aqui o parâmetro que a gente está pensando. Na aula de hoje ainda vou ter derivadas parciais em relação a y, por exemplo. As tabelas que a gente usa são as mesmas tabelas para funções de uma variável. Aqui eu tenho derivada de constante, derivada de um monômio, x elevado a n, aqui a variável é x. No item 4, a variável está no expoente, então aqui é uma função exponencial. Aqui é um caso particular da função exponencial, que é o número de Neper, o e, logaritmo neperiano, logaritmo qualquer, e as suas respectivas derivadas, seno, cosseno, e aqui a gente colocou mais duas funções trigonométricas.
Isso porque a gente acaba usando a mesma tabela de uma variável para trabalhar com derivadas parciais. Regras de derivação, quando a gente tiver soma, a derivada é a soma. A derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada da subtração é a subtração das derivadas, então aqui são coisas usuais. Agora, regramento do produto, regramento do quociente e o regramento de função composta já não são coisas tão elementares. E U é uma função qualquer de x e V uma outra função. Então, com esse formulário e com o conceito, vamos medir agora fazer a apresentação de algumas derivadas parciais. Aqui eu tenho uma função linear. F de xy é a soma de 2x mais 3y mais 5. Quando eu vou calcular a derivada parcial, eu uso as formulinhas de derivadas. Derivada de kx é k, então derivada de 2x é 2. Derivada de 3y em relação a x é constante, derivada de constante é 0. E aí, quando eu somo 2 mais 0 mais 0, dá 2. E eu usei aqui a notação de Newton e a notação de Leibniz para dar a resposta e algumas regrinhas de derivadas. O 43. O 43, eu tenho aqui um polinômio com 3 parcelas. Então, eu vou fazer a derivada parcial em relação a x. Então, a minha variável é x. Derivada de x2 é 2x. Derivada de constante de y2 é 0. E aqui, no regramento do produto, observe que eu mantive o 5, mantive o y, e derivei o x em relação a x, que é 1, chegando aqui à resposta. Uma outra maneira para fazer esse problema seria desdobrar esse termo central, 5xy, pensando num produto, 5x vezes y. O U é o menos 5x e o V é o y. Quando eu estou derivando em relação a x, derivada de menos 5x é menos 5, derivada de constante, porque aqui não tem x, é 0. Apliquei o regramento da multiplicação, e assim eu cheguei que a derivada desse termo, que é o termo central, seria menos 5y. Ao invés de fazer 5 linhas, a gente consegue fazer em uma linha se a gente tiver esse cuidado no regramento do produto. Então, esse lembrete ele pode ser útil em operações futuras. Aqui é um produto de funções. Então, a gente já vai usar esse regramento do produto. Também mudou um pouco a notação. Aqui era função com x e y, aqui também é uma função. Só que a gente está chamando-a de z, função. Então, z, a minha raiz de x é x elevado a meio, eu vou derivar em relação a x. Aí vai falar, podia derivar em relação a y? Podia. É porque o bloco de problemas que nós estamos fazendo, do 42 até o 51, é para achar del f e del x, a derivada parcial em relação a x. Daqui a pouco nós vamos fazer derivadas parciais em relação a y. Então, regramento aqui do expoente, é a chamada regra do expoente, do tombo. N-1, meio menos 1, essa conta dá menos meio. Tecnicamente, já podia ter terminado aqui, a gente achou a derivada. O que a gente faz agora, aqui um pouco para frente, é fazer as continhas. Meio menos 1 é menos meio. X elevado a menos meio, definição de expoente negativo, é 1 sobre x elevado a mais meio. E depois eu multiplico toda a parte de cima, toda a parte de baixo. 1 vezes 1 vezes y deu y, 2 vezes raiz de x a parte de baixo. Podia ter racionalizado? Podia, mas a gente deixou a resposta num formato próximo à pergunta. 45, derivar x dividido por y. Um bom truque algébrico para resolver esse problema como produto é escrever o y como sendo y elevado a menos 1, já que y elevado a menos 1 é 1 sobre y. E aí eu derivo a parte de x no produto e faço isso em duas linhas. Podia também ter deixado assim a resposta, mas a gente vai deixar compatível sempre a pergunta feita. Aqui agora é o meu x que vai para cima, x elevado a menos 1. Faço o regramento, a derivada aqui em relação a x. Esse x elevado a menos 2 passa para baixo. Esse menos 1 é o sinal que aqui apareceu. O 47. Derivada de constante é 0, porque aqui não tem o elemento de x.
E aí a gente costuma dar um tempo para o pessoal fazer agora esse problema. Mas o problema 48, eu tenho um quociente de duas funções. Então, se eu tenho o coeficiente, a razão entre duas funções, eu vou usar a formulinha da razão, derivada de u dividido por v. Linha b menos o v' dividido por v2. Por quê? Porque eu tenho a parte de cima, o meu u, x mais 2y, e a parte de baixo, a x2 menos y. Estamos derivando em relação a x. Eu lembro que a derivada de constante é zero, por isso que a derivada de 2y é zero. Aí eu substituo na fórmula, e só não ficou assim a resposta. Aqui eu escrevi zerinha porque eu estou derivando em relação a x, porque eu elimino os parentes, fazendo as distributivas e agrupando os termos semelhantes. Não se costuma escrever zelinha, porque essa notação é apenas para derivada de uma variável. Para duas variáveis, ou é del f dividido por del x, ou então f índice x, para indicar derivada parcial. Aqui, eu tenho um produto na segunda etapa aqui, da função, na segunda parcela. Derivada de 3x é 3, derivada de x vezes y, regramento do produto. Então, aqui é a notação de Newton, aqui é a notação de Leibniz. O 50 eu tenho uma função composta, porque dentro do logaritmo eu tenho uma soma de x ao quadrado mais y ao quadrado, então eu tenho que fazer o regramento da derivada de função composta. A derivada do ln é 1 sobre a variável aqui x2 mais y2, e vezes a derivada daquilo que está lá dentro em relação a x. Derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de constante é zero. Aí eu multiplico o numerador com o numerador, 1 vezes 2x, e está aqui a resposta. Notação de Leibniz, podia ser a notação de Newton. E o 51 é o último da série de derivada parcial em relação a x. Derivada de 4x3 mantém o coeficiente 4, derivada do x3 pega do expoente, derivada do produto aqui no meio, derivada de constante é zero, aqui tem a resposta. E agora nós vamos fazer bloco de problemas para fazer a derivada parcial em relação a y. Então, a gente tem a função com duas variáveis, a gente lê isso daqui como sendo del z, del y, e isso vai expressar a variação da imagem da função pela pequena variação de y apenas. Agora o x passa a ser constante, números são constantes. Então, a derivada parcial vai continuar sendo uma razão, um quociente entre a variação da imagem pela pequena variação do parâmetro que a gente está desenvolvendo. Notação de Newton, derivada parcial, notação de Leibniz. Observe que não tem o zelinha na resposta. Aqui tem um produto, agora é em relação a y que eu estou fazendo. x3 passa a ser um coeficiente, uma constante. Derivada de y em relação a y é 1, então aqui tem a resposta. Os regramentos são os mesmos. Aqui, 3 parcelas, vamos fazer a derivada de cada uma delas, usando o formulário apropriado. Derivada de x3, derivada de constante em relação a y é 0. Regramento do produto, derivada de y em relação a y é 1. E aqui, regra de expoente, derivada de y3, 3y ao quadrado. Uma função composta, e elevado a 2x mais y para derivar em relação a y. Função composta deriva a parte da função mais externa, que é o e. Derivada de e elevado à variável é o próprio e elevado à variável. E agora a derivada daquilo que está lá dentro, em relação a y. Derivada de 2x de constante é 0. Derivada de y em relação a y é 1. Então, vezes 1 é a própria expressão até original do problema. Daria para resolver esse problema dessa maneira, porque se eu tenho aqui uma soma dos expoentes, eu poderia ter reescrito a minha função como sendo uma função do tipo multiplicação de potência de mesma base. Porque se eu mantiver a base e somar os expoentes, eu volto àquela expressão. E se aqui eu resolver, dessa maneira eu evitaria o regramento de função composta.
Mas observe que o resultado final encontrado é o mesmo. Função quociente. Já apareceu isso, só que agora a gente vai derivar em relação a y. Eu passei o y para cima, agrupei o 2 com 3, e aí eu fiz a derivada parcial do termo em y, mantendo 2 terços, mantendo o x. Y elevado a menos 2 é 1 sobre y ao quadrado. Aqui tem o resultado. Uma função do tipo quociente também. Passei aquele 5x, ou separei o y ao quadrado para poder fazer o regramento da derivada parcial em relação a y. Fica mais curto, não tem problema. Aqui escrevi x elevado a meio, y elevado a meio, porque era a raiz quadrada, supondo a existência, né, das variáveis. Fiz a derivada parcial do termo em y, porque era pedido no bloco a derivada parcial em relação a y. E aí esse y elevado a menos meio é 1 sobre y elevado a mais meio, que acaba constituindo a raiz de y. Temos a opção de apresentar o teorema da função implícita, ou seja, dada uma função com duas variáveis x e y, tentar achar o y', achar dy sobre dx, aqui é como se fosse uma derivada de uma variável. E o teorema da função implícita fala que a gente pode trabalhar com as funções com duas variáveis, fazendo um quociente. O teorema tem um sinal de menos aqui. Derivada parcial em relação a x no numerador, derivada parcial de y no denominador. Esse teorema, vocês vão ver a praticidade dele nos problemas, porque a gente vai resolver o próximo problema de duas maneiras. Aplicando o teorema e fazendo, eventualmente, a separação do y para chegar à construção do exercício. Então, a minha função de duas variáveis é x ao quadrado mais y ao quadrado. Ela está sendo igual a um valor fixado igual a 25. Então, se eu fizer as derivadas parciais em relação a x, fica 2x mais 0. E se eu no denominador fizer a derivada parcial em relação a y, aí x constante, 0 mais 2y. O menos faz parte do teorema, e aqui eu tenho o resultado, cancelando 2 de cima com 2 de baixo. Resultado em 3 linhas. Se eu quiser fazer do jeito normal do exercício, ou seja, sem usar o teorema de função implícita, eu teria que isolar o y dessa expressão. Passei o x ao quadrado para lá, extrair a raiz quadrada, né? E a gente vai pensar agora na derivada da parte positiva. Podia pensar na parte negativa também. Pega o expoente, depois expoente menos 1, é uma função composta, porque dentro do expoente eu tenho uma função de segundo grau, então eu tenho que derivar em relação a x, derivada de constante é 0, derivada de x ao quadrado é 2x. Aqui eu fiz a conta, né, de meio menos 1 dando menos meio. Depois eu simplifiquei esse menos 2 com esse 2. Esse menos é o que ficou aqui, do menos 2x. Passei esse termo, que era elevado a menos meio, para baixo como elevado a mais meio. Substituí agora 25 menos x2 por y ao quadrado. E potência de potência, mantém a base, multiplico os expoentes, eu tenho esse resultado que é igual ao resultado daqui. Só que teve mais passagens, o que de certa forma diz que é prático usar o teorema da função implícita, que a gente não está demonstrando nessa aula, está apenas utilizando como ferramenta na construção de resultados. Claro que às vezes isso pode ser feito em aula, a demonstração desse resultado. Porque normalmente a gente usa esse teorema para funções assim mais elaboradas, que requer às vezes uma certa velocidade no cálculo. Aqui eu tenho a função, essa diferença, aplico a formulinha do teorema da função implícita, em cima eu derivo em relação a x, embaixo eu derivo em relação a y, e pode-se deixar dessa maneira ou simplesmente
não precisa escrever 1 vezes alguma coisa, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. O problema 60, nós temos uma função para calcular a dy dx, o y', a derivada em relação a x, e depois substituí-la no ponto x igual a zero e y igual a zero. E aqui está pedindo para fazer esse tipo de cálculo, o que normalmente é comum em problemas de aplicação. Então, a minha função é a exponencial menos essa multiplicação. O resultado mais 1 é o resultado da imagem da função, ele não entra. Mesmo que ele fosse colocado na função, derivada de constante é zero. Apliquei aqui o teorema, e aqui eu lembro que na hora de fazer a derivada parcial em relação a x, eu estou usando um regramento de função composta. A derivada de 2 elevado a variável é 2 elevado a variável vezes o logaritmo neperiano da base, que é 2, e esse 1 mais 0 é porque é a derivada em relação a x. Derivada de x em relação a x, que é 1, então aqui é 1, aqui é 0. Estava invertido. Na parte de baixo, quando eu vou fazer a derivada parcial em relação a y, aí sim vai ficar nessa ordem, né? Derivada de x em relação a y é 0, derivada de y em relação a y é 1. Regramento do produto, estou derivando no numerador em relação a x, por isso que ficou 1, e no denominador a derivada em relação a y. Quando a gente vai eliminar esse 1 mais 0, que é 1, não precisaria escrevê-lo, fica nesse contexto. Desse jeito, a expressão para valores genéricos de x e de y, e trocando x por 0 e y por 0, porque é o que foi solicitado no problema, eu tenho essa resposta final. Lembrando que 2 elevado a 0 é 1, e aqui acaba cancelando o ln de 2 com ln de 2. É um número com infinitas casas depois da vírgula, 0, 69, 31, mas como faz o cancelamento, o resultado aqui final é menos 1. E uma outra função aqui, que fala sobre ainda funções implícitas, achar o y'. Eu tenho aqui a minha função, eu já fiz a distributiva. E aí, fazendo a distributiva, aplica a formulinha. Numerador deriva em relação a x, denominador deriva em relação a y, tenho menos da fórmula. E esse menos da fórmula fez com que ele cancelasse com esse menos x de baixo. E menos com menos deu mais. O 62, x elevado a y, é a minha função, igual a 1 é o resultado da imagem. Quando eu derivo em relação a x, eu estou pensando numa situação onde eu tenho aqui um monômio. Então, o y é como se fosse uma constante, por isso que é o regramento do tombo. E quando eu faço a derivada parcial em relação a y, é como se eu tivesse uma função exponencial. Por isso que a derivada da exponencial é a própria exponencial, vezes o ln de a da base. E aqui, a expressão ficou a mesma, porque não pediu para fazer nenhum cálculo específico. Nas aplicações que aparecem no curso, é comum a gente pedir derivadas de primeira e segunda ordem. Derivada de primeira ordem é quando a gente deriva a primeira vez. Então, se eu tenho uma função, eu consigo derivar ou em relação a x ou em relação a y, se ela tiver duas variáveis. Então, eu tenho duas situações. E essas duas situações são as chamadas derivadas de primeira ordem. Quando eu penso em derivar novamente, eu pego o resultado anterior e derivo. Então, se eu tinha uma derivada em relação a x, eu posso derivar novamente em relação a x ou em relação a y. Então, aqui eu tenho derivada da derivada, que são as derivadas de segunda ordem. E essas derivadas de segunda ordem, então, a gente segue o regramento. Derivada de x3 em relação a x é 3x2. Resultado de y3 em relação a x, não tem x, é constante, é 0. Se eu derivar novamente em relação a x, vai ficar 3 vezes 2x, 6x. Se eu for derivar em relação a y, não tem y, é constante, é 0.
E aqui, a parte de baixo, se eu tivesse começado derivando em relação a y, eu teria essa expressão. E aí eu posso pegar esse resultado e derivar em relação a y ou derivar em relação a x. Portanto, uma função com duas variáveis, quando eu vou achar a primeira derivada, ou a derivada de primeira ordem, eu tenho duas opções. E quando eu vou achar a derivada da derivada, eu tenho para cada uma delas duas opções. Por isso que eu tenho aqui um contexto de 4 derivadas parciais de segunda ordem. E aqui alguma coisinha sobre notação. Zxx quer dizer derivar duas vezes em relação a x. O quadrado pode, aqui está no meio, aqui está no final, para ninguém pensar que está elevando ao quadrado. Se eu derivo primeiro em relação a x, depois em relação a y, continua sendo duas derivadas, por isso que aqui tem esse quadrado. Essa notação é para indicar que está derivando duas vezes. Aqui é quando faz a primeira derivada em relação a y, depois a derivada em relação a x. E se eu fizer derivadas parciais em relação a y duas vezes, tá vendo? O quadrado segue esse esquema de notação para não fazer confusão com potência. Agora, algumas aplicações. Achar as derivadas parciais de primeira e de segunda ordem. Derivando em relação a x. Aqui tem a expressão. E aí, para esse resultado, eu posso derivar novamente ou em relação a x ou em relação a y. Construção final, então, duas derivadas de segunda ordem começando com x, outras duas derivadas de segunda ordem começando com y. Então, essa expressão aqui tem esses resultados quando a gente está fazendo derivada de primeira e depois derivada de segunda ordem. 65. Eu tenho aqui um quociente. Pediu as derivadas de primeira e segunda ordem. Aqui eu tenho derivada de primeira ordem, z índice x, é o del z del x. E aqui a derivada de primeira ordem em relação a y. O que a gente faz? Usa o regramento de quociente. Então, pensando no primeiro, já que o outro acaba sendo análogo. Derivada em relação a x de x mais 2 é 1 mais 0, que é 1. Vezes o v mais u v', quer dizer, mantém a função u, e o v', como não tem x, derivada de constante é 0. Esse termo acaba sumindo, a gente cancela o y menos 2 com y menos 2, tem aqui o resultado. A partir do zx, se vai fazer o zxx, e a derivada aqui, se eu vou fazer em relação a x, não tem x, é 0, e derivar isso daqui em relação a y, eu usei novamente o quociente. Observe que isso aqui acaba ficando um cálculo mais extenso. E nesse problema eu não fiz, então seria interessante para eventualmente o pessoal fazer separadamente, para cada caso, qual é o linha, qual é o v', para substituir e chegar assim ao resultado. A mesma coisa vale para a parte de baixo. Se eu faço a derivada parcial em relação a y, é bom lembrar que aqui, a parte de baixo, eu estaria derivando x mais 2 em relação a y é 0. Então, u' vezes v, menos o u, mantém a parte de cima, e v', é a derivada do que está na parte de baixo. Os resultados não são iguais, porque a gente está derivando ora em relação a x, ora em relação a y. Por isso que, inclusive, as derivadas parciais de segunda ordem não serão iguais quando a gente vai observar aqui com atenção esses cálculos. Para a função composta, vai seguir a mesma ideia. Eu consigo derivar em relação a x, consigo derivar em relação a y. É uma função composta, na regra da cadeia, tem que também derivar aquilo que está lá dentro. E a partir desses resultados, eu posso derivar novamente em relação a x ou em relação a y. Tenho que usar o regramento do quociente para, a partir do zx, achar zxx ou achar zxy. E a mesma coisa se eu estiver fazendo a construção da derivada parcial em relação a y. Então, aqui é um y. Então, se aqui é um y, eu posso derivar novamente em relação a x ou derivar em relação a y usando esse quociente e esse regramento. E vocês estão vendo que os resultados encontrados aqui são diferentes. É uma questão de usar essa expressão de uma maneira conveniente. E o nosso último problema, que aqui aparece um quociente de duas funções
Em relação a x apenas, é possível fazer a derivada parcial em relação a x. Agora, a derivada parcial em relação a y, como não tem y, é constante, é zero. E aí a derivada de zero, as parciais é 0 e 0. Agora, a parcial em x, tem que usar essa expressão, é um quociente de funções. Então, tem que saber que é U' V menos UV' sobre V2. Depois, a partir da construção desse quociente, aplica-se novamente essa formulinha. E aqui, como não cabia, eu fiz o desdobramento dessa função, da derivada desse numerador, aqui embaixo, para justificar o meu zxx. Aí vocês vão falar assim, mas por que no final deu x5? Eu tinha um x à oitava, porque era um x4 elevado a 2. Mantém a base, multiplica os expoentes. Então, eu tinha um x8. Porém, aqui eu tenho um x4, aqui eu tenho um x3. Então, eu consigo, eventualmente, fatorar a parte de cima, colocando o x3 em evidência. Por isso que aqui fica com esse resultado que aqui aparece indicado. Então, é isso. Vimos, essa é uma parte importante, né, de derivadas parciais, as aplicações e os regramentos, que derivada parcial vai expressar sempre, né, a variação da imagem da função pela pequena variação do objeto que a gente está estudando, que pode ser ou em relação a x ou em relação a y. As formulinhas são as mesmas, e esse conceito vai ter muitas aplicações em natureza prática, econômica ou na área de engenharia. Além das derivadas parciais que a gente mostrou, teve também o começo da aula, que foi graus de homogeneidade de funções.